Em Mateus capítulo 5, será o nosso texto base dessa noite, verso de número 13 ao verso de número 16. Mateus capítulo 5, verso de número 13 ao verso de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: vós sois o quê? Sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, antes no velador, e alumia todos os que se encontram na casa. Verso 16, vamos ler juntos. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. Uma vez mais oramos a Ti, Jesus, pedindo que o Senhor torne a nossa mente, o nosso coração como solo fértil, para que essa semente poderosa multiplique 30, 60, 100 vezes mais. Todo roubador de semente, ó Deus, nós repreendemos em nome de Jesus toda ação do maligno tentando tirar, ó Deus, a atenção ou gerar cansaço na nossa mente para não absorvermos a palavra. Nós rejeitamos, repreendemos no nome de Jesus e entregamos em completude todo o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração, cada detalhe, para, ó Deus, ouvirmos a voz do Senhor, mais do que a voz que está saindo, ó Deus, por esse microfone que ecoa a palavra do Senhor, seja a voz do Espírito Santo, que ecoa dentro do coração e transforma a nossa história. Assim oramos no nome de Jesus, amém. Você pode se assentar? Eu quero conversar nessa noite, compartilhar com os irmãos essa noite, sobre um propósito pilar de sermos discípulos nessa terra, baseado em Mateus capítulo 5, verso 13 ao verso de número 16, e que o Senhor torne os nossos ouvidos atentos, porque existe muita coisa do céu que Deus quer fazer na nossa vida, e às vezes nós ficamos desapercebidos, o dia passando, a vida passando, e não nos atentamos para as coisas tremendas pelas quais Deus nos alcançou pela sua graça. Antes de mergulharmos nesse texto, gostaria de pontuar aqui algo relevante. O homem, quando eu falo, obviamente, o ser humano, homem e mulher, ele é um ser relacional. Diga comigo, o homem é um ser relacional. Por que nós somos um ser, ou somos seres relacionais? Porque nós somos criados à imagem e semelhança de um Deus que é profundamente relacional. Profundamente. O nosso Deus, Ele é um Deus que se relaciona, que vive em unidade, que vive em comunidade, que vive em relacionamento com a própria Trindade, um relacionamento profundo. Pai, Filho e Espírito Santo. Então o ser humano é um ser relacional, porque o nosso Deus, nós somos criados à imagem e semelhança dele, então nós carregamos no nosso DNA essa necessidade vital de se relacionar com as pessoas na caminhada da nossa vida. O Deus, além de se relacionar entre si, você vai ver que Ele se relaciona com seres celestiais, Ele dá ordem aos anjos, Ele recebe adoração, Ele se relaciona com o homem desde a criação, né? Quando criou Adão não havia ainda templo, não havia igreja, mas todos os dias Ele descia na viração do dia, para poder se relacionar com o homem. Quando o pecado veio com essa barreira, com esse abismo de separação, o desejo de Deus, ou o ser de Deus é tão relacional, que Ele envia Jesus para nos religar o homem a Deus através de Jesus como caminho, sendo Jesus aquele que aponta o caminho ao próprio caminho. Então você vai ver em vários aspectos, o quanto que o nosso Deus é um ser relacional, e ao nos fazer a sua imagem e semelhança, colocou isso no nosso DNA. Então nós temos essa necessidade, por isso nós temos sempre esse desejo de viver em família, de ter família, de fazer amigos,
Nós nos relacionamos com irmãos da igreja, nós nos relacionamos com amigos do ministério, nós relacionamos com pessoas dos ambientes desportivos, para quem faz. É os meninos que jogam bola toda segunda-feira aí, né? Os atletas de Cristo. Nós temos gente na academia. A gente se relaciona, a gente é um ser muito relacional, faculdade, trabalho. É muito amplo. Eu fico pensando assim, se você parasse para calcular quantas pessoas faz parte do seu círculo de convivência, seja próximo ou distante, quantas pessoas talvez você já conheceu, ou que você conhece, que você convive? Daria centenas, sim ou não? Ou quem sabe no decorrer da vida, passando por escolas e ambientes de trabalho e etc., certamente daria, quem sabe, milhares. Porque a vida ela se desenvolve através dessas conexões que nós temos. Lembra do tempo da pandemia? A gente estava dentro de casa, com uma conexão familiar, né? Um ambiente relacional familiar ali, sem impossibilidade de sair, na maioria das vezes, mas nós criamos mecanismos para se relacionar com pessoas fora do ambiente familiar, sim ou não? E é live, né? E foi WhatsApp, foi chamada de vídeo. Eu quero deixar claro para a gente o quanto que nós temos, o quanto nós somos altamente seres relacionais. Agora, existem dois círculos ou dois níveis de conexões que nós temos. Coloca para mim o slide 2 que eu falei com vocês. Só para que você entenda o seu propósito como discípulo. Pode colocar na tela, por gentileza. 2 tipos de conexões. Nós temos na nossa vida 2 tipos de conexões que formam o que nós chamamos de círculo de influência. Nós temos você e eu ali no meio. Nós temos as primeiras conexões, o quê? Que eu coloquei como nome? Quem está vivo aí? Vamos lá, 1, 2, 3 e... Conexões profundas. As conexões profundas são quem, gente? A família, marido, mulher, pai, mãe, filho, amigos mais próximos, íntimos, do coração. Então são as pessoas que fazem parte e que nós damos o nome dessas conexões profundas. Mas existem também as conexões superficiais. Às vezes você está num ambiente de faculdade onde você convive com 1 ou 2, mas você tem lá um grupo de 30 pessoas que você não tem conhecimento, proximidade, ou até mesmo um ambiente como esse da igreja. Nós temos aqui algumas conexões que não são profundas pela naturalidade de um grupo maior de pessoas. Você conhece a pessoa de vista, mas você não tem conexão profunda. Contudo, entretanto, de alguma forma, mesmo que você não tenha conexão profunda, essa pessoa faz parte do seu círculo. Olha, muitas pessoas, por exemplo, eu estou aqui ministrando, o Júlio esteve louvando ao Senhor. Então, muitas pessoas, talvez nesse ambiente, nós não temos uma conexão profunda. Nós temos uma conexão superficial. Entretanto, essas pessoas também fazem parte, são influenciadas, sim ou não? Através daquilo que nós proferimos, falamos e vivemos. Então, o porquê que eu estou dizendo, por que entender isso sobre o círculo de influência formado de conexões profundas e de conexões superficiais, é importante a gente entender. Para que nós possamos compreender que a forma como você decide viver a vida, aquilo que você fala, a forma como você age, a forma como você reage na sua vida, nas suas redes sociais, nos ambientes que você convive, está gerando algum impacto sobre a vida dessas pessoas. Quer você queira ou não, a forma como você decide viver, falar, agir, reagir, expressar, está impactando de alguma forma essas pessoas, porque elas são comprovadamente pertencentes ao que nós chamamos de círculo de influência. Óbvio que as conexões profundas, elas têm um impacto mais direto, mais expressivo, mas as conexões superficiais também recebem esse reflexo dessa realidade. Primeira pergunta pontual para que a gente mergulhe no texto que nós precisamos fazer, pergunta reflexiva, as pessoas que convivem conosco, esse maior círculo de influência, será que essas pessoas, elas estão sendo influenciadas pela minha vida, mais positivamente ou negativamente?
Pense você como um esposo, como esposa, você como pai, como mãe. Pense em você como irmão, pense em você como filho, que tem uma conexão profunda com os seus pais. Pense nos seus amigos íntimos e responda essa pergunta. As pessoas que convivem de forma mais aproximada com você, elas estão se aproximando mais de Deus? Ou elas nem aumentam, ou nem percebem, ou nem despertam o interesse de Deus através da sua vida? Será que essas pessoas elas têm desejo mais de se santificar ou de pecar? São pessoas que fazem parte do nosso círculo de influência. Será que nós temos agregado, aproximado essas pessoas de Deus? Nós temos agregado que tipo de influência, quer nós queiramos ou não, estamos imprimindo, mas que tipo de influência nós estamos gerando sobre a vida das pessoas? Jesus, como sabedor, criador dessa realidade relacional dentro de nós, e sabedor do impacto da influência daquilo que a gente vive sobre as pessoas que cercam, sobre as nossas conexões, ele é direto, e ele é cirúrgico para falar aqueles que aceitam e aqueles que decidem ser seu discípulo. Ele diz diretamente para os seus discípulos: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Diga para a pessoa que está do seu lado: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Jesus utiliza dois elementos simples, dois elementos cotidianos. O sal está presente todo dia na nossa casa, sim ou não? Sim. A luz está presente, sim ou não? A necessidade? Sim. Jesus utiliza dois elementos cotidianos, simples, para nos mostrar com clareza o poder de influência extremamente positivo que nós somos convidados ou convocados até por onde nós passamos. Porque o sal e a luz, eles são elementos de relevância aonde chega. O sal e a luz são simples, mas são elementos de influência onde passa. Onde o sal ele toca, o sabor muda. Sim ou não, donas de casa? Sim ou não, cozinheiras? Sim ou não, cozinheiras? Porque eu sei que tem uns masterchef aqui na igreja também, né? Então nós estamos descobrindo que tem uns homens aí bons na culinária. Cadê os homens bons aqui? Está aqui hoje? Tá não? Sumiu, apareceu aqui, ó. Ali é o Fábio, né? Aquele arroz ali, ó. Bom saber que depois nós vamos... Eu duvido que você cozinha mesmo. Mas aonde o sal toca, o sabor muda, gente? Sim ou não? Onde o sal toca, o sabor muda. Na panela que ele chega, ele faz a diferença. Com a luz não é diferente. Onde a luz ela entra, onde ela chega, as trevas, elas se dissipam. São elementos de alta influência. E aí Jesus fala para os discípulos aqui que eles são chamados para ser sal e luz, sal da terra e luz no mundo. Esse é o chamado de Deus para nós. Se nós não estamos sendo relevantes nos ambientes onde nós frequentamos, ou nas conexões que nos cercam, isso é um sinal claro de que nós estamos vivendo fora do propósito pelo qual Deus nos chamou como discípulos. Isso é um sinal claro que eu estou sendo um religioso, que eu posso ser um evangélico, que eu posso ser da igreja tal, que eu posso ter a carteirinha tal, mas não sou discípulo. Porque discípulo de Jesus é sal. Discípulo de Jesus é luz. E algo que me chamou a atenção, alguns pontos importantes nesse texto, é nos mostrar que um discípulo de Jesus, ele naturalmente é sal e luz. Naturalmente. O texto diz aqui: vós deveis ser. Vocês deverão ser. Colocar no nosso aqui, nossa linguagem. Não, o texto diz o quê? Vós sois. Ele está fazendo essa palavra, se você observar em Mateus 5, você vai ver que ele fala essa palavra direcional dos discípulos. A multidão se reúne, mas a palavra dele é aos discípulos. Olha o texto dizendo: e Jesus vendo a multidão, Mateus 5:1. E Jesus vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos. Ele aproximou, a Bíblia diz que ele se assentou. Você vai ver, verso 1 de Mateus 5.
Porque os rabinos daquela época, os mestres, quando eles iam ensinar para os seus alunos verdades que eram extremamente elementares, indispensáveis, impreteríveis, que não podem faltar, não é uma informação, uma dica, é algo essencial. Os rabinos se assentavam, você vai ver em alguns até mesmo filmes como The Chosen, às vezes eles se assentavam e os discípulos assentavam ao seu redor, e ali ele trazia verdades profundas e essenciais. São coisas que não tem como se esquivar de viver. Vocês precisam viver assim. Então, quando o texto diz, as informações bíblicas não são por acaso, e Jesus, vendo a multidão, se assenta, os discípulos já entenderam, o que ele vai falar agora é algo que a gente precisa viver na nossa vida e não tem como se esquivar de viver. E aí ele começa a narrar as 8 bem-aventuranças, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os puros de coração. E ele vai falando, e nessa ministração, nessa pregação, depois dele falar das bem-aventuranças, ele fala, vós sois sal da terra e luz do mundo. Então não é que o discípulo, preste atenção, não é que o discípulo de Jesus tem que lutar para ser. O discípulo de Jesus é, ou deveria ser. Não é que o discípulo de Jesus vai ser um cristão, vai ser um dia, quando eu tiver aprendido um curso tal, eu vou ser o sal da terra. Não, vós sois, ser genuinamente um discípulo de Jesus, naturalmente ele será sal e luz. Ou seja, contudo, você observa que se nós não temos sido sal e luz, sal da terra e luz do mundo, é porque na verdade isso nos mostra que nós ainda não somos genuinamente discípulos de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Se eu convivo em ambientes que eu não influencio, se Cristo não é refletido ali, ainda eu não sou discípulo. Mas eu vou na igreja, não é discípulo. Eu falo, Senhor, Senhor é o teu nome, mas eu não te conheço, não é discípulo. Porque discípulo é. Discípulo é sal da terra e luz do mundo. Interessante que esse texto, antes de Jesus falar sobre ser sal e ser luz, ele fala do quê? Os 12 primeiros versos aí, ele fala sobre as bem-aventuranças. E interessante que as bem-aventuranças falam do ser. As bem-aventuranças falam de bem-aventurados pobres, ele fala de caráter. Os humildes de espírito, os mansos, caráter. Fome e sede de justiça, caráter. Misericordiosos, caráter. Limpos de coração, pacificadores, que sofrem perseguição. E aí você vai ver, você deve exultar, você que vive assim, está falando de caráter. Por quê? O caráter, ele precede a nossa atuação. O caráter, ele precede a nossa influência. As bem-aventuranças, elas vêm antes do raio de influência, porque o ser que Jesus está mostrando é que o ser vem antes do fazer. Porque tem muita gente que está tentando fazer sem ser. E aí remete em escândalo e vergonha. O que a gente precisa preocupar é em ser como Ele é. E naturalmente nós faremos como Ele fez. Por isso que o tempo todo o Senhor tem nos impelido a perscrutar o nosso coração. E a fazermos um alinhamento, como temos usado essa expressão, um alinhamento fino. Porque se nós de fato buscarmos ter o caráter de Cristo, a atuação de luz, de sal, vai ser natural. A gente não precisa preocupar em como fazer se nós andamos com Ele. Porque esse ser, ele vem antes de fazer. A vida com Deus vem antes da vida para Deus. O que Jesus está dizendo, se nós formos humildes de espírito, se nós somos aquelas pessoas que choram pelos nossos pecados, se nós somos pessoas que têm fome e sede de justiça, se nós formos pessoas que somos puros de coração, nós seremos pessoas que naturalmente seremos sal da terra e luz do mundo. Porque se nós tentarmos fazer uma atuação sem caráter, acaba em desastre. Uma atuação sem caráter acaba em desastre. Vergonha, se torna pedra de tropeço. Então o que nós precisamos o tempo todo é ser como Ele é.
Por isso que nós temos dito, nós precisamos viver uma vida em santidade, entender que a santidade não é um peso, que é um privilégio, é buscar a face dele, é andar em intimidade com ele, e aí você descansa o coração. Aonde você colocar a planta dos pés, esse ambiente vai ser transformado, a presença de Deus vai chegar junto com você, pessoas vão ser impactadas através da sua vida, no nome de Jesus. Quem está entendendo diz amém. Quais são os destaques quando Jesus nos chama com o propósito de ser sal da terra? Um cristão que é sal da terra, assim como o sal, né? Ele serve, olha só, o cristão como sal, ele serve, ou ele tem como propósito de preservação. Quando Jesus fala que a gente é sal da terra, nós temos como propósito, nós servimos como o quê? Preservação. Alguém que viveu no tempo que não tinha geladeira? Viveu, Renato? Como que as pessoas muitas vezes conservavam a carne? Era com o quê? Renato, você está muito novo para viver esse tempo aí. Era lá na comunidade. Nem a irmã da Lete aqui viveu, o Renato viveu. Não, sabe, viveu, né? Aí. O sal, muitas vezes a carne, não é isso? Era colocada, submersa ali, envolvida no sal para poder não apodrecer. Porque o sal, sobretudo no tempo de Jesus, alguém além do Renato aqui, da irmã da Lete também, já viveu isso? Já viu isso aí lá? O pessoal aí, ó, do interior, que benção lá. Agora começou a aparecer uns irmãos. Você também, Otávio? Que maravilha. Porque o sal, quando Jesus nos fala sobre ser sal da terra, Ele não está nos chamando para a missão, ou para o posicionamento de preservação. Diga comigo, o sal inibe a decomposição. Olha só, o sal ele inibe a decomposição. O sal ele serve ele permite evitar que se estrague aquilo em que ele é aplicado. O que isso tem a ver comigo e com você? Assim como o sal, o genuíno discípulo de Jesus, ele evita com que o pecado propague no mundo. Aonde ele chega, aquilo que é pecado comum estagna, não prolifera, porque ele é um sal que preserva ali os princípios. Aonde ele chega, o local é preservado, ele preserva para que a corrupção não se espalhe no mundo, porque a conduta dele é diferente. Ele é um cidadão que de fato é um cidadão do céu, e não um cidadão da terra. Então, um discípulo de Jesus, que tem a mansidão, como diz o texto das bem-aventuranças, tem um coração puro, é misericordioso, ele naturalmente ele impede, por exemplo, se ele é uma pessoa que é misericordiosa, que o ódio propague através da vida dele, porque ele é um sal, ele evita com que a podridão, a decomposição se prolifere. Eu estava vendo um comentário de Hernandes que ele diz assim, ó: a presença da igreja no mundo é como um antisséptico, freia a corrupção, retarda o processo de desintegração e coíbe a degradação. Imagina como o mundo estaria se a igreja não estivesse ainda viva e presente. Imagine como estariam os relacionamentos. Imagine como estariam os ambientes de escola. Imagine como estariam as famílias, se a igreja não estivesse ali presente, porque a igreja ela inibe essa decomposição. Irmãos, eu creio que o mundo só não está pior, porque a igreja está presente, cristãos genuínos, salgando esse mundo, porque tem servos de Deus clamando. O mundo só não está pior, porque nós temos homens e mulheres que estão vivendo em santidade, porque nós temos homens e mulheres anunciando o evangelho, porque nós temos homens e mulheres que estão sendo sal nessa terra. Quando o sal da terra for tirado da terra, apodrecerá de uma vez por todas. Então Jesus está nos chamando para sermos como um purificador moral dos ambientes aonde Ele nos coloca.
Uma referência do caráter e da glória de Deus. Pode ficar à vontade, Josué. Uma referência do caráter, da santidade. O mal não vai proliferar. E eu tenho dito isso aqui nesse altar. E eu creio acerca do nosso ambiente familiar, de maldições chamadas como maldições hereditárias. Meu irmão, você veio para quebrar isso através do seu encontro com Jesus. Se na sua família havia reincidência de infidelidade, um ponto final, você é sal da terra. Essa decomposição moral, essa podridão não vai proliferar na sua vida e nem na vida dos seus filhos e nem dos filhos dos seus filhos, porque você é um sal da terra que chegou na sua casa. Se havia suicídio na sua casa, na sua vida vai acabar essa maldição de suicídio, porque você chegou carregando aquele que é o autor da vida, e na sua casa não vai ter mais essa realidade, nem na sua vida, nem na vida dos seus filhos, e nem dos filhos dos seus filhos. Como eu já declarei sobre a minha realidade, de uma realidade de alcoolismo por parte do meu pai. Alcoolismo, tio que morre de alcoólatra, pai que enfrentou o alcoolismo, avô que bebia muito, todos eles muito voltados para isso. Acabou. Na minha vida, na minha geração, pela graça de Deus, não é por mim não, mas é porque a graça de Deus me alcançou, e a partir da graça de Deus que me alcançou, eu me tornei pela graça dele sal da terra. Essa podridão de alcoolismo não vai ser mais realidade na minha geração, nem na vida da minha filha, dos meus filhos, assim como o Senhor quiser, nem dos netos, nem nessa geração que está sendo o que está sendo levantado, é uma geração de profetas, e é isso que Deus está te chamando nessa noite, para você ser sal dentro da sua casa, para estagnar a corrupção moral, pornográfica, corrupção, morte na sua família, aborto, para acabar na sua família, divórcio, acabou através da sua vida. Fulano de tal, meu tio, meu irmão, meu primo. Você não, o Senhor está te guardando, está preservando. Você é sal da terra, através da sua vida você viverá um casamento abençoado, feliz, duradouro, até que a morte o separe. Se o diabo vier com dardos na sua mente, rejeite, repreende e declare: eu sou sal da terra. A decomposição moral não vai proliferar através da minha vida. Eu cheguei para estagnar isso. Vós sois o sal da terra. Por que Deus não destruiu? Ou por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Abraão orando. Se tiver 50, o Senhor destrói não, vou destruir não. E se tiver 45, vou destruir não, Abraão. E se lá tiver 40, Senhor, o Senhor vai destruir, 40 justos, o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra? Não destrua não. E se lá, ele foi diminuindo, né? Se lá tiver 30, e se lá tiver 20, eu não vou destruir não. 20 justos numa cidade, o Senhor não vai destruir, não vou destruir não. Se tiver 10, aí ele parou, porque já viu que... Se tiver 10, eu não vou destruir. Mas a cidade foi destruída, porque não havia justo sequer. Sabe o que eu creio, amor? E eu falo isso para a Lu. Que muitas tragédias, mortes, terríveis, coisas horrendas, o Senhor blinda a nossa casa, blinda a sua casa, porque você está lá como um servo de Deus. O Senhor tem dado livramentos que você nem imagina, porque através da sua fidelidade, ou Noé, através da sua fidelidade, a sua família será preservada. Através da sua fidelidade, a sua família está sendo guardada. A fidelidade foi de Noé, mas a fidelidade de Noé blindou toda a sua família. Ei, você é sal da terra, através da sua fidelidade. Você não tem noção, Deus está guardando o seu casamento, os seus pais, Deus está guardando a sua família. Descanse e confie no Senhor. Se tiver 10, eu não vou destruir. As suas orações não são em vão, mãe. Você está orando, o Senhor está guardando seu filho de morte.
Às vezes ele pode não estar na casa do Senhor, está perdido, quem sabe, por um tempo, mas tenha certeza que as suas orações não são vãs, estão ecoando na eternidade. Deixa eu te dizer uma notícia: mesmo que você parta dessa terra, as suas orações continuarão vivas diante de Deus. Elas são colhidas numa taça, e no tempo certo, como diz Abacuque, aviva a tua obra, ó Senhor, e o Senhor vai avivando a obra no decorrer dos anos, porque Ele é o Deus que ouve e se move por meio das nossas orações. O sal preserva, o sal guarda, o sal inibe. Então não descanse, não cesse, não desanime de ser o sal, de refletir o caráter de Cristo, de orar pela sua família, de viver uma vida reta diante do Senhor. Não desista. O Senhor está guardando os seus, o Senhor está preservando os seus, o Senhor está mudando ciclos geracionais. Deus está mudando ciclos geracionais através da sua postura como sal. O sal, ele é preservador. A podridão não prolifera, a corrupção não prolifera, a maldição não prolifera. Não vai proliferar. Você está lá, seja sal. Aonde o sal toca, a gente diz, o sal serve para dar sabor. Gente, pode ser a melhor picanha, quem dá glória a Deus, crente gosta, né? Mas imagina uma picanha sem sal. Você pode até ver na foto lá. Às vezes na foto a gente vê aquela foto dos irmãos que posta, né, quando tá fazendo picanha e convida a gente. Você vê lá, você já tem mais, sua boca enche de água, você imagina com ela com sal, porque se é sem sal, não vai. Porque o sal, ele tem como propriedade, além de preservar, ele tem como propriedade dar sabor, dar sabor. Gente, eu preciso dizer, a nossa presença nos lugares precisa tornar os lugares melhores. A nossa presença nos lugares precisa tornar os lugares melhores. Não é pesado. Tem gente que chega, o ambiente pesa, porque o cara não é sal, ele carrega peso sobre os ambientes. Ih, tá vindo fulano de tal, não está sendo sal. E não é por causa da vida com cristã que ele carrega, é porque justamente ele prega às vezes uma coisa e anuncia outra, e vive outra. É inconveniente. Então o sal ele vem, ele serve para poder dar sabor. Quando fulano chega, você percebe algo diferente. Você já viu aquele menino? Às vezes ele não fala muita coisa, mas você vê algo, tem algo diferente naquele menino. Não tem. O meu pai é um homem de Deus. Meu filho é um menino de Deus. Porque aonde chega o sal, muda, o sabor muda. A gente precisa perguntar para nós: será que as pessoas, quando a gente chega, a gente está refletindo de fato esse caráter de Deus nos ambientes, tornando os ambientes mais agradáveis? Você, quando você chega, você arruma confusão. Já viu gente? Eu sei que vocês não conhecem. Gente que chega, 5 minutos de conversa, joga um assunto assim bombástico, né? Para falar mal dos outros, não sei o que, o ambiente pesa. O cara fala de gente. Tem uma frase antiga, gente, pessoas que falam de pessoas, tem mente pequena, comentando os outros, falando dos outros, falando, pelo amor de Deus, gente. A gente precisa tornar os ambientes melhores, porque a gente carrega a presença de Deus. E na presença de Deus há plenitude de alegria. Na presença de Deus, será que as pessoas pedem oração para você? Será que as pessoas de fato veem Cristo na sua vida? Porque nós somos chamados para isso. Discípulo que é discípulo é sal. Muda, torna um ambiente mais agradável. Mas ser sal, além de preservar, esse inibidor de corrupção moral, além de tornar os ambientes melhores, o sal, ele também provoca sede. Uma vez, você lembra, amor? Muitos anos, a gente estava namorando, a gente foi comendo um churrasco com os meninos lá da igreja. Mas aí nós comemos churrasco, estava salgadinho. Salgadinho. Opa, acabou de machucar uma pedra aqui de sal.
Gente, eu passei a noite toda tomando água. Alguém já passou por isso? À noite, meu Deus, tem que tomar água. E aí vai no banheiro, você não dorme. Toma água, vai no banheiro. Mas por quê? O sal, ele provoca, ele desperta sede. O homem no seu estado natural é um homem corrompido. Ele não tem sede, de fato, consciente por Deus. O discípulo de Jesus, que quer sal de fato na terra, os ambientes onde ele frequenta, ele deve despertar essa sede por Deus nas pessoas. Se eu de fato sou um discípulo, se eu de fato sou sal e automaticamente eu sou discípulo, quem se aproxima de mim vai ser despertado a ter sede de Deus. Porque o sal, ele provoca a sede. Pensa se isso, ao mesmo tempo, a gente entendeu o propósito de ser discípulo através desse texto, é um choque avaliativo para a vida que a gente está vivendo. Nós precisamos perguntar, será que as pessoas que aproximam de mim, que convivem comigo, elas criam maior vontade de orar? Elas são despertadas a conhecer mais a Deus, a ler a Bíblia, a querer saber de Deus? Será que isso é uma realidade? Será que eu estou provocando sede nos ambientes? Porque quem é sal, ele provoca sede. Tem gente, a gente desperta o interesse das pessoas por Deus. Ela vai conversando ali, a sua conversa normal, tem Deus o tempo todo. Por quê? É a vida de quem anda com Deus. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer é estar na lei do Senhor, e na sua lei meditar de dia e de noite. Ou seja, é a nossa vida, dia e noite, a palavra de Deus, a presença de Deus. Então as pessoas que aproximarem de nós, elas precisam ser despertadas, provocadas, uma sede por Deus. Agora tem gente que até chega na igreja, se aproxima de cristãos, que diz que é cristão, que diz que é evangélico, mas ao invés de ela aumentar a paixão por Deus, ela esfria espiritualmente. Já viu gente assim? Conhece também não, né? Depois eu vou te apresentar alguns. Gente que chega na igreja fervorosa, nossa, que bênção, não sei o quê. Aí começa a conviver com um fulano de tal, que o sal se tornou insípido. E aí aquela paixão dele por Deus só vai diminuindo. Por quê? Fulano de tal só vai jogando dardo inflamado. É uma boca do capeta na cabeça da pessoa. E aí esfria a fé dessa pessoa. Será que as pessoas que estão andando com você, no ministério, na vida que você está vivendo, elas são provocadas por uma sede maior por Jesus? Ou pelo pecado? Ou por fazer coisas que não agradam a Deus? O que a gente está provocando nas pessoas vai revelar quem nós temos sido diante de Deus. O que nós provocamos diante das pessoas vai revelar quem nós temos sido diante de Deus. O sal, preservação. O sal, ele dá sabor. O sal, ele provoca sede. E o sal gera transformação. Diga comigo, o sal preserva, dá sabor, provoca sede e transforma. Você percebe que o sal, ele é totalmente diferente do material em que ele é aplicado. O sal é um modelo, onde ele é aplicado é diferente. Há uma nítida diferença essencial do sal no local onde ele é colocado. Então essa é uma das características. E aonde ele toca ali, ele gera o quê? Transformação. Então a minha postura como sal da terra, como genuíno discípulo, numa sala de aula, de faculdade, de fato é diferente das pessoas que estão do nosso lado, que está do seu lado. No ambiente de trabalho, a conversa, será que você está sendo um agente transformador? Porque aonde o sal chega, o ambiente transforma. Ou será que nós estamos sendo o mesmo material em que está ao nosso lado, as pessoas estão ao nosso lado? Será que nas conversas em que a gente está, a gente muda as conversas, o teor da conversa, a gente transforma os ambientes? Porque o sal, ele é diferente do local onde ele é colocado, e o sal transforma o material. Deus nos chamou para sermos agentes transformadores de vidas.
Eu quero, no nome de Jesus, declarar que pessoas que estão aqui neste lugar, apaixonadas por Jesus, queimando por Jesus, você vai ver pessoas sendo conduzidas às águas do batismo através da sua vida. Você vai provocar uma sede tão grande pelas pessoas, por Deus. As pessoas que convivem com você, que ainda não conhecem a Jesus, você vai provocar uma sede tão grande nessas pessoas, que essas pessoas vão ser transformadas através de você, na vida delas, através da presença de Deus, que fez de você um sal na vida delas, um agente transformador. Você será um agente transformador de Deus na vida dessas pessoas, no nome de Jesus. Porque se nós perdermos, se nós temos sido, o texto diz assim: vós sois sal da terra, e se o sal for insípido, o que se há de salgar, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Se nós não nos reposicionarmos como genuínos discípulos, nós seremos descartados, nós nos tornamos inúteis no reino de Deus. Porque o sal que não gera sabor, que não carrega as propriedades, o discípulo que não carrega, se torna inútil, não presta, a não ser para ser lançado fora, para ser pisado pelos homens. Diga comigo: eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo. E eu encerro. Preservação, dar sabor, mudar o ambiente, provocar sede por Deus e transformar os ambientes que eu estou, as pessoas, as conexões que me cercam. Eu encerro dizendo que o homem, ele é sal, o discípulo de Jesus, ele tem como propósito ser sal da terra e ser o quê? Luz do mundo. Algumas rápidas propriedades da luz para a gente orar sobre essa palavra. A primeira delas é que a luz serve para revelar. Diga comigo: o cristão, assim como a luz, serve para revelar. Sim ou não? Onde a luz chega, o que está desconhecido naquele ambiente é revelado. Jesus foi chamado para ser, Jesus é chamado pelos outros como luz. Jesus é a luz, e Ele nos chama para ser luz. E essa luz que é Cristo, Ele veio para revelar o Pai. Quando nós somos chamados para ser luz do mundo, é Deus nos chamando para revelar Deus na terra. A minha missão como discípulo de Jesus, sendo discípulo, a minha missão como discípulo de Jesus, sendo luz do mundo, é para revelar Deus na terra. É revelar Cristo. É revelar o caráter de Cristo. É revelar a palavra do Senhor. É você anunciar essa realidade. Será que através da nossa vida nós temos revelado Cristo? Será que Deus é revelado em ambientes desconhecidos, que Ele ainda não é conhecido de fato, através da nossa vida? Porque a luz, ela vem para revelar. A luz, além de vir para revelar, a luz, ela vem para guiar. Se você pega uma lanterna em ambiente escuro, Ele vai dar direção. E Deus está nos chamando para isso. As pessoas que vivem no mundo perdido sem Deus, ao se aproximarem de nós, o nosso círculo de influência, elas vão ter, eu declaro em nome de Jesus, direcionamento dos céus. Elas vão conhecer o caminho do céu, porque você é luz. Se as pessoas seguirem os seus passos, será que elas vão encontrar o céu? Se os seus filhos falarem: não, eu quero ser que nem, igual mineiro fala, papai, será que eles vão chegar até o céu? Se as pessoas imitarem a sua vida, será que seus filhos, se imitarem a sua vida, vão ter um casamento feliz? Porque a luz, ela vem como para guiar. Que tipo de destino, que tipo de luz nós temos refletido através da nossa caminhada com Deus? Será que nós temos sido esse farol? Então a luz vem para revelar, a luz vem para guiar, a luz vem para brilhar, como o texto mesmo diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. O nosso cristianismo não é para ser um zero, como é que fala aquele negócio, aquele agente 007,
é para ser visto, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens. Entenda, o texto não diz vós sois a luz da igreja, mas o texto diz o quê? Vós sois a luz do mundo. As pessoas lá fora precisam ver a glória de Deus através da nossa vida. A forma da gente tratar o funcionário, tratar um colega de trabalho, tratar ou comentar sobre o superior. Será que nós temos revelado a luz de Cristo? A forma como a gente se porta no trânsito. Será que nós temos revelado a luz de Cristo? A forma como a gente conduz a nossa vida. O nosso casamento, será que nós temos revelado a luz de Cristo? Porque a luz, ela vem para revelar, a luz vem para guiar, a luz vem para brilhar, e eu encerro a luz, ela vem para gerar vida, porque não existe vida sem luz. Um homem não consegue viver sem a luz, a inserção da luz do sol. As plantas não conseguem viver sem a inserção da luz do sol. Você e eu fomos chamados para sermos geradores de vida. Geradores de vida. Eu quero declarar sobre a sua vida, no nome de Jesus, como Deus levantou o profeta Ezequiel. Você está sendo levantado como um discípulo de Jesus. Ambientes de morte vão receber vida através da sua vida, através daquilo que Deus está fazendo na sua história. Não aceite o ambiente de morte gerar morte sobre o seu coração, mas se posicione como Ezequiel. Eu profetizo, sopra o Espírito dos quatro cantos, e vale de ossos secos se tornarão um exército poderoso no nome de Jesus. Através da nossa vida, ambientes de morte receberão vida. Receberão vida. Coloca pra gente aquela imagem pra gente encerrar. Interessante que Deus nos chama para ser sal da terra e luz do mundo. Sal, vós sois sal da terra e vós sois luz do mundo. Você vai ver que o discípulo não é chamado para ser sal de um prato, mas da terra. O discípulo não é chamado para ser a luz de um quarto, mas o discípulo é chamado para ser luz do mundo. Sabe o que é isso? É Deus nos despertando para expandir o raio da nossa influência. Eu quero ativar isso no poder do nome de Jesus sobre a sua vida, pelo poder do Espírito Santo sobre o seu coração. Expanda o seu raio de influência. Expanda a sua visão acerca do chamado de Deus na sua vida. Diga para quem está do seu lado: expanda a sua visão sobre o chamado de Deus na sua vida. Expanda o seu raio de influência. Eu não sei quem está entendendo, mas eu quero dizer que Deus vai começar a surpreender vidas aqui. A sua intimidade com Deus, você está se tornando cada dia mais um discípulo de Jesus. E você não tem noção daquilo que Deus vai gerar através da sua vida. Ele não quer que você seja apenas o sal de uma igreja, a luz de uma igreja. O Senhor está falando, você vai ser sal da terra e luz do mundo. O Senhor vai ampliar o seu raio de influência. O Senhor vai ampliar, você já é uma bênção. Deus está dizendo para pessoas aqui: você já é uma bênção no ambiente do seu trabalho, você já é uma bênção nas esferas que você está. Mas Deus está dizendo para vidas aqui: expanda a sua visão, expanda o seu raio de influência. Deus vai te usar de uma forma muito mais ampla. Só entre na intimidade com Ele, só mergulhe na intimidade com Ele. Existe muita coisa de Deus que vai acontecer através da sua vida. Ei, deixa eu te falar, quando que Pedro poderia imaginar um cara que era pescador
iletrado, como Atos capítulo 5 fala. Como esses homens iletrados falam com tanta sabedoria. O homem que era iletrado, analfabeto, pescador, se tornou um homem, porque andou em obediência e foi um genuíno discípulo de Jesus, que por onde ele passava, até a sua sombra projetada sobre os enfermos gerava cura. Aonde ele falou: eu não tenho prata, eu não tenho dinheiro, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Em nome de Jesus, levanta e ama e anda. Um simples pescador de peixes se tornou um pescador de homens, onde o ocidente mais de 2000 anos passaram, e nós conhecemos os feitos do Senhor através da vida dele. Deixa eu te falar, Jesus está às portas, Jesus tem pressa em usar a sua vida, e ele está dizendo para pessoas aqui: eu não estou perguntando qual é a sua capacidade, eu não estou perguntando sobre o seu currículo, eu quero saber da sua obediência. Ei, deixa eu te dizer, Jesus não quer saber das suas desculpas, Jesus quer saber da sua obediência. Ele não está te perguntando das suas desculpas, ele está te perguntando sobre a sua obediência. Ei, Amós, um boieiro, um colhedor de figos, cadê o seu currículo? Cadê mais coisas que você sabe? Cadê sua teologia? Não, eu não quero saber da sua teologia, amor, eu quero saber da sua obediência. Deixa que eu vou te levantar como profeta que vai falar do prumo para uma nação. Um homem rural se tornou profeta de nações, grandes nações. Você não tem noção. E eu quero ativar isso sobre a sua vida. Eu quero ativar isso no poder do nome de Jesus sobre essa casa. Eu nunca imaginei que a gente poderia estar onde a gente está, mas eu creio que é apenas o início de onde Deus vai nos levar. Hoje são mais de 25 nações, se não me falha a memória, o Tiago falou aí do ano passado, que já foram impactados através da palavra ministrada aqui nesse altar. Nós temos mais de 5 missionários que são dessa casa. Nós temos visto o Senhor alcançando vida, transformando famílias, libertando pessoas improváveis, salvando e chamando pessoas improváveis para a sociedade. Mas isso não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. A gente só diz assim: Senhor, é isso aqui, e o resto é Ele que faz. O que Deus está dizendo: você se posicione como discípulo, e você vai ser sal da terra e luz do mundo. Não é luz de Jerusalém, não é luz só de Judeia, é luz do mundo. Você não tem noção do que Deus vai fazer através da sua vida. O que Ele está chamando você é simplesmente para obedecer, é para andar com Ele. Sabe o que é discípulo? Discípulo é aquele que tem a poeira dos pés do mestre sobre os seus pés. Onde o mestre põe o pé, eu ponho o pé atrás. Onde o mestre põe o pé, eu ponho o pé atrás. Eu ando na proximidade, eu ando nos passos dele, eu ando em intimidade com Ele. Descanse. Se você andar na intimidade com Ele, você vai ser sal da terra e luz do mundo. Ele vai te dar estratégias, Ele vai ampliar a sua visão. Meu irmão, nós servimos um Deus que é todo poderoso, porque não tem a ver com a gente, tem a ver com Ele. A expansão no mundo tem a ver com a capacidade do Bruno, tem a ver com o poder de Deus. A expansão do mundo não tem a ver com a estrutura da igreja, tem a ver com um propósito eterno. O que Deus quer fazer é encontrar coração dispostos. Ele não está te perguntando currículo, Ele não está te perguntando quantas línguas você fala, Ele está perguntando quantos cursos você tem. Ele pode usar tudo isso para a glória dele, mas deixa eu te falar algo, pegue no seu espírito essa palavra: a unção precede a preparação. A unção precede a preparação. A unção não depende da preparação. Deus derrama unção independente se você tem preparação diante dos outros. Ele derrama unção, Ele derrama poder, porque os sinais seguem quem tem currículo, os sinais seguem quem crê. Por isso que Deus vai te usar, meu irmão, para que vidas sejam curadas. Eu quero declarar sobre os líderes de pequeno grupo. Eu quero declarar sobre as pessoas que estão no ambiente do pequeno grupo. Aquele lugar vai se tornar um ambiente de milagres. Se prepare, vocês vão estar reunidos no pequeno grupo, lá na célula, e você vai ver gente aceitando a Jesus, gente sendo curada de câncer. Você vai ver gente sendo liberta das drogas, gente sendo liberta da prostituição. Ambiente de milagres, porque aonde o discípulo chega, ali chega o sal, ali chega a luz, ali Cristo é revelado, ali
Eu quero convidar você a colocar-se de pé. O Senhor está te chamando. Aumente o raio da sua influência. Aumente, alargue a sua visão. Ele chega para Abraão e fala: Abraão, você vai ser pai de multidões. O camarada já era idoso, a esposa mais idosa ainda, era estéril, não tinha nenhuma possibilidade de se ter filhos humanamente, não havia nenhuma tecnologia medicinal, não havia nada que possibilitava, mas havia uma palavra, e uma palavra bastava, uma palavra bastou, e esse homem viveu algo extraordinário. Nós nos tornamos filhos de Abraão, porque ele decidiu obedecer sobre uma palavra. Eu quero convidar você nesse momento a falar com Deus. Não é possível que você vai gastar o seu dia nessa terra vivendo mediocremente, uma vida de apenas semear nas coisas da terra, de apenas trabalhar, acordar, dormir cansado, ver coisas fúteis, viver uma vida mediana, onde Deus está falando: ei, eu tenho que fazer algo muito grande na sua vida. Eu tenho que fazer algo muito relevante através de você. E Deus está falando para vidas que tem pessoas que já sabem do seu chamado, tem pessoas que já sabem de onde deve se posicionar. E Deus está dizendo: comece a ampliar o seu raio de influência. Ande na intimidade, comece a ampliar o seu raio de influência. Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus. Esses homens iletrados, como esses homens estão falando o que eles estão falando? Eles acabaram de ser usados para curar um paralítico. Como assim? Os homens que não sabem falar e estão falando tão bem. É porque a unção não depende da preparação. Não é que a preparação não seja importante, mas ela não é um requisito, não é um pré-requisito para que Deus manifeste. Deus flui além disso, Deus faz além disso. O Senhor está quebrando, desconstruindo pessoas que estão colocando desculpas. Por que eu estou enfatizando isso? Eu nem programei, mas o Senhor está falando: filho, está sendo quebrado desculpas. Tem muita gente que está colocando desculpas para poder fazer aquilo que deve ser feito, e Deus está falando: eu estou quebrando as suas desculpas. O que eu quero é sua obediência, o que eu quero é seu posicionamento, o que eu quero é o seu eis-me aqui, usa-me. É você mergulhar e deixa que o resto Ele vai fazer. Ele é o Deus que faz, Ele é o Deus que age, Ele é o Deus que convence, Ele é o Deus que capacita. Oh, meu irmão, nós só precisamos obedecer. Se Jesus está te chamando para passos de obediência, para ser sal da terra e ampliar a sua visão, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Existem chamados que Deus está fazendo agora a corações, para dar passos sobre algo que Deus está falando na sua vida. Passos para você sair de uma posição e dizer: Jesus, eu estou aqui, não para ser luz de uma igreja, não para ser luz de um quarto, mas para ser luz do mundo. Eu não sei como, não me sinto capaz, mas o Senhor não está me chamando para questionar, para racionalizar, mas para obedecer. Eu estou aqui, Jesus. Eu quero viver uma vida onde eu vou ser, ó Deus, agente do Senhor sobre as pessoas que têm conexões profundas, sobre as pessoas que vivem comigo. Eu vou ser esse agente do Senhor, para que as pessoas, através da minha vida, conheçam o teu nome. Tem pessoas que precisam se posicionar com Deus. Isso pode deixar no lugar e vir à frente. Pode louvar, pode louvar. Você deixa o seu lugar, atenda o chamado. Eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, Ele cresça, eu diminua, Ele apareça, eu me constranja com a sua glória.
todos os irmãos. Vamos lá, cadê o sal da terra? Cadê a luz do mundo? Cadê os discípulos que refletem o caráter dele? Cadê os discípulos que tornam o ambiente da manifestação da presença? Que revela a glória de Deus. Deus está te chamando para um novo nível. Deus está te chamando para ampliar a tua visão. Deus está te chamando para se posicionar. Chega de ser um sal insípido. É tempo de se posicionar. Chega de ser uma lâmpada apagada. O Senhor te chamou para refletir, para revelar. Espírito Santo, Espírito Santo. Deixa eu te dar uma oportunidade nessa última oração, de você orar por alguém agora. Você pode refletir Jesus na vida de alguém, você pode ser sal na vida de alguém agora. Você pode orar com quem está do seu lado. Se pode ser aí talvez alguém que você conhece, pode ser alguém da sua família. Eu quero convidar você agora a ser um agente transformador, influente de Deus. Vai. Não pega a oportunidade. Você não está aqui para ser um espectador. Essa casa não é a casa geradora de espectadores, mas de adoradores que adoram em espírito e verdade. Então ore por quem está do seu lado. Ore para que o Senhor venha incendiar o coração dele. Ore para que ele seja cheio da presença de Deus. Espírito Santo, isso. Senhor, tem homens e mulheres aqui nesse altar. Estão se posicionando diante do teu chamado. Estão se posicionando diante, ó Deus, daquilo que o Senhor falou ao coração deles. Receba as decisões. Receba as entregas. Receba, Pai, em nome de Jesus, impacte de milagres, o meu. Vai orando, isso, olha. Se você quiser orar para outra pessoa, pega aí na mão, põe a mão no ombro de alguém que você conhece. Fala, Jesus, enche do Espírito, vamos lá, enche do Espírito, seja o agente de Deus. Espírito Santo, eis-nos aqui, de milhares, o meu ar. Vem com a tua presença, Espírito de Deus. Quebra as fortalezas, quebra as barreiras, alarga a visão. Eis-nos aqui. Levante essa casa como luz para as nações. Eu declaro sobre essa casa, sobre a família Primeiro IPR, fogo para as nações. Eu declaro sobre a família Primeiro IPR, fogo para as nações. Não, Deus, não se trata de nós, se trata do teu propósito. E nós dizemos: eis-nos aqui, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Pode se levantar homens, pode se levantar os inimigos, mas nada pode parar a palavra, a promessa do Senhor. Receba como pai, receba como família da igreja, receba como corpo de Cristo essa palavra. Senhor, vai levar a sua vida, a sua casa para outros níveis. Senhor, vem, Senhor Jesus. Fogo para as nações, fogo para as nações, fogo para as nações. Que o avivamento do Senhor comece nesse altar, comece no nosso coração e semeie, não apenas Valadares. O Senhor já nos falou, não é só no centro, não é só um raio de atuação. Oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, tu vais entrar. Espírito Santo, você pode levantar a sua mão agora. Jesus, obrigado por essa noite, obrigado por essa palavra, obrigado pela tua presença. Nós apresentamos diante do Senhor cada vida que está aqui nesse altar, pessoas de joelhos, pessoas de mão levantadas, pessoas de pé, como um gesto de entrega ao Senhor da vida, do coração, de posicionamentos. Senhor, nós não temos noção do que o Senhor pode fazer através de uma vida que anda em obediência. Pedro disse sim, e o Senhor fez com que esse sim de Pedro, em uma única pregação,
oração, 3.000 pessoas foram batizadas. Um sim de uma pessoa que está aqui na frente. Oh Jesus, nós cremos. É o impacto de milhares de vidas. É o impacto de milhares de vidas. Um sim de pessoas que estão ouvindo a palavra, ao teu chamado, ao teu propósito, é o resultado de milhares de vidas. João disse sim, o Apocalipse revelou. Oh, Pedro disse sim, e milhares de pessoas curadas, libertas, alcançadas. O apóstolo Paulo se rendeu ao teu chamado. O mundo, os gentios conheceram o Senhor. Abraão disse sim. E o Senhor levantou um homem como um pai da fé, pai de multidões. Que o Senhor levante nessa casa homens como Billy Graham. Que o Senhor levante aqui nessa casa homens como Lutero. Que o Senhor levante aqui nessa casa homens como Daniel. Ó Deus, que vão chegar em outras nações e vão ali, ó Deus, revelar e diante daquela nação o Deus Todo-Poderoso. Levante nesse lugar mulheres cheias do teu Espírito Santo. Mulheres como Esther, que vão revelar, ó Deus, vão mudar destino de morte para destino de vida. Oh Jesus, levante. Tu és o mesmo Deus de ontem. Tu és o mesmo Deus de hoje. Tu és o mesmo Deus para todo sempre. Leva calabas. Exalte, 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 exalte. Ele está na casa, ele está na casa. Eu não tenho, nascemos pra ti. Palavras. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as consolações, a presença e as manifestações poderosas do Espírito de Deus, as manifestações poderosas, surpreendentes e sobrenaturais do Espírito de Deus que flui através dos discípulos dele nessa terra, seja sobre a sua vida. Que você viva uma semana surpreendente. Que você viva uma semana onde as respostas que você buscou e colocou diante de Deus antes de começar essa pregação venha como surpresas dos céus. Que os ambientes aonde você colocar a planta dos pés nessa semana verão a glória de Deus através da sua vida. O que é que você carrega? Pessoas vão te perguntar, porque o Senhor está levantando nessa casa, nessa geração, homens e mulheres que carregam a presença de Deus. E que essa semana seja marcada pela glória de Deus, pela glória de Deus. Deus te abençoe. Deus abençoe sua casa. Deus abençoe sua semana. Graça, paz, prosperidade seja sobre a sua vida, no nome de Jesus.